Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Felipe Berato e vamos conversar um pouco sobre o porquê que eu aderir e construir um protocolo baseado na minha mente, em tudo que eu já absorvi nesses meus 33 anos. É claro, dos 12, 13 anos em diante eu comecei a entender qual que é os reflexos de algo construtivo, e aqui a gente vai bater um papo deste protocolo Manhattan, por que que eu aderi. Eu sou de 1992 e eu vi uma trajetória em relação à evolução do mundo muito diferente das crianças de agora. A galera de 90, até no máximo 2000, vamos dizer assim, pôde ver a transição de uma vida comum, de um dia a dia comum, para hoje um dia a dia 100%, entre aspas, tecnológico, onde as crianças não saem na rua mais para absolutamente nada. Eu sou da época da rua, do esconde-esconde, do bets, do tombalata, como alguém pode conhecer, das futebolzinhos de favela de rua. Isso acontece muito ainda, mas não tanto quanto tinha naquela época, com muita frequência. Com tudo isso eu fui crescendo e aderindo, claro, a toda a tecnologia e tudo que estava ao nosso favor, né, naquela época, e ainda está ao nosso favor. Só que com isso nós começamos a aprender a ficar dependentes dessa situação e não trazendo nenhuma situação evolutiva para o nosso dia a dia. Nós não conseguimos evoluir junto à internet. Pelo contrário, conseguimos virar refém. Vou falar pelo menos de mim. Eu virei refém desse sistema que é a internet. Como? Ficando viciado por horas e horas e horas, rolando feeds, assistindo coisas que, por sua vez, eram engraçadas, mas não tinham eficácia nenhuma. O sistema dopaminérgico era bombardeado todos os dias e não ajudava em nada isso. Eu comecei a perceber que ter um protocolo, ter rotina, realmente ajudava as pessoas. Desde antes dessa era e coach, essas coisas erradas que começou a vir pelo mundo, de construir algo significativo, positivo, que no futuro eu iria agradecer a mim mesmo. É como se eu olhasse o meu eu do futuro e agradecesse o meu eu do passado. Nossa, ainda bem que eu me abdiquei de situações e fiz o que tinha que ser feito para hoje estar. Foi muito difícil para mim, porque todas as vezes que eu chegava com uma ideia, porque eu sempre fui muito diferente de todo mundo, eu sempre tive uma diferença notória das pessoas, não por soberba ou desumildade. Eu sempre tive pensamentos além da curva e construções mentais com analogias bem concretas do que eu iria fazer, como fazer. Só que eu, muito bem entusiasmado, chegava nas pessoas que claramente me amam e me amavam, quando estavam comigo, meus pais, né, e tudo mais, dividia isso com todo mundo que estava ao meu redor, e não funcionou muito bem, e eu acabava engavetando sonhos, projetos, ideias que estavam na minha cabeça, na gaveta. Por si só, eu colocava vitimismo nisso, eu era muito vitimistinha, sabe, mimimizento. Eu resumi isso porque hoje eu tenho 33 anos, tenho 4 filhos, sou casado, e estou alcançando resultados exponenciais. É uma curva exponencial. Eu estou bem no comecinho da curva exponencial, tenho certeza, porque ao longo dos anos eu venho construindo isso com mais micro hábitos mesmo, mas sem ter a consciência apenas disso. É por isso que eu estava ali estudando com as minhas coisas e falei, eu tenho que montar um protocolo. Eu preciso montar uma receita que eu siga à risca isso. Que eu de fato faça o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito. Estou cansado de falar, porque falar tem papagaio fala. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, mas o fazer que é difícil. Eu me via numa situação que eu estava cansado de ter os mesmos resultados. E ter resultados diferentes, fazendo coisas iguais, é impossível. Não tem como isso acontecer. A equação não fecha. Já tinha um método protocolado na minha mente de o que eu faria para alcançar os meus objetivos. Como eu queria potencializar o meu cérebro, o meu espírito e, por si só, o físico, que essas duas coisas iam já falar muito por si só, né? Os micro hábitos que eu tivesse. Depois que eu montei tudo na minha mente, comecei a rascunhar o que eu poderia fazer na minha vida espiritual, mental, e essas duas iam ser nítidas no meu físico, no meu bem-estar, eu comecei a falar assim, eu preciso colocar um nome. Preciso achar um nome que seja amedrontador para mim mesmo. E comecei a ter, rascunhando ali, ideias, protocolo motivação, protocolo não sei o quê, tudo genérico. Eu não queria isso, uma coisa genérica. Eu queria uma coisa que fosse minha, única, uma marca que fosse minha. Uma coisa que, quando eu olhasse, eu falava, nossa, eu sei o porquê que eu comecei isso daqui. E eu me lembrei que eu acompanhei um filme extremamente incrível que se chama Watchmen, que tem o Dr. Manhattan. Ele foi desintegrado numa câmera de partículas, né, moléculas lá, junto com um relógio. E, por si só, quero que você assista muito esse filme. Faz muito sentido para mim, do nível de mente que ele tem em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Ele estuda situações, tendo por si só probabilidades do que iria acontecer lá na frente. E aí eu pensei, pô, tá aí, cara, Manhattan, Dr. Manhattan. Ele fala uma breve biografia dele no filme, do porquê ele é o Dr. Manhattan. E super se identificou comigo, não na questão grandiosa a nível molecular, mas no nível de pensamento e como ele analisa as pessoas. Eu sempre me identifiquei demais com o Dr. Manhattan, de como ele identifica os seres vivos, os seres humanos, a vida em si. O jeito que ele falava e demonstra tudo conectava comigo. Eu falei, nossa, é dessa maneira que eu enxergo. É dessa maneira que eu de fato vejo a civilização, o mundo, as pessoas, o universo. Faz muito sentido para mim. Então, esse é o nome, esse tem que ser o nome. Amedrontador. Quando eu olhar para esse nome, não vai se dizer respeito a quem eu quero mostrar, não, vai se dizer respeito a mim, porque tem a minha essência. Faz total sentido para o que eu acredito. E daí nasceu o protocolo Manhattan e eu tenho feito isso gradativamente e parado muitas das vezes. Fazia, parava, fazia, parava. Fazia 3 dias, fazia 4 dias, fazia 2 semanas. Eu falei, eu preciso colocar uma técnica de compromisso para mim.
para assim não falhar. E eu comecei a observar que dos meus 30 até agora, que são a janela de 3 anos, eu fiquei muito diferente no meu nível emocional. Eu era uma pessoa mais emocionada. Eu não tinha muita razão ao meu redor porque eu não analisava as coisas. Eu olhava assim e de fato queria ter algo positivo, tirando daquela situação. Não, eu enxergo potencial nisso, mas o mundo não é assim. E não adianta, infelizmente, eu comecei a entender que eu não vou conseguir mudar o jogo. Então eu tenho que jogar o jogo da vida. A vida são sinapses e situações onde geram reflexões para nós, onde não existe essa tal bandeira que todo mundo luta. Existe a sua bandeira, existe você. Você é uma pessoa única, um indivíduo. E eu sou o Felipe Berato e é por isso que eu vou lutar. Eu vou lutar para ser melhor, para quem? Para mim mesmo. Porque se eu ficar bem, se eu ser melhor para mim mesmo, as pessoas que estarão ao meu redor, elas se potencializarão com todo o reflexo que eu vou dar para elas. Elas vão ver todo o reflexo, todos os resultados. Não é um protocolo assistido ou falado, é um protocolo vivido. E não vai ser fácil, como nada neste mundo é fácil, como nada na vida é fácil. Mas eu estou aqui para ser desafiado. Eu acredito, e vou fazer até uma coisa aqui, não se assuste com o que eu vou falar, né? Mas maldito o homem ou a mulher que se acostuma e acredita no que o conforto o trará coisas boas. O conforto não traz nada bom a ninguém. Não existe na minha visão, tá? Pode ser que eu esteja com uma visão muito pequena na visão de vocês. Não existe estabilidade financeira, não existe estabilidade emocional, não existe estabilidade espiritual. Somos seres humanos em constante evolução, como uma energia alternada. Existem momentos de pico, de baixo, pico e baixo. E você precisa identificar com clareza quais os momentos que você está agora. Se é um momento de alta ou de baixa. E dar um passo de cada vez rumo aos seus objetivos, rumo ao que você acredita. O Protocolo Manhattan foi criado para você entender a sua própria realidade, aonde você está, quais as pessoas que te cercam, como você interpreta as coisas no mundo, quais os reflexos que você tem observado deste mundo. Não é teoria da conspiração, não é geopolítica, não é análise de coisas que acontecerão. É a verdade nua e crua da sua vida que tem que ser vivida simplesmente por você, não por mim. Então eu hoje, Felipe Berato, levanto isso, coloco isso como um estandarte para a minha vida e espero que coisas que vocês verão aqui nos próximos dias, anos, meses, enfim, vão fazer sentido, pelo menos um pedaço, ou grande parte deste projeto, que é através daqui, ó. Tudo começa por aqui, na sua mente. Mas se a sua base espiritual, que é o seu subconsciente, não estiver dominada, ou pelo menos encaminhada, na hora do momento da baixa, você vai cair muito mais fundo do que você imagina. Haverá momentos bons e haverá momentos ruins. E haverá Jesus em todos estes momentos. E eu quero trazer clareza com este protocolo. Mostrar para você que é possível sim ter uma vida de pensamento diferente, mudança de mente, renovação da nossa mente através de Cristo Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar mais vídeos como esse. Esse é o segundo vídeo do porquê eu aderi a esse protocolo. E ao longo do tempo, nós veremos neste canal vídeos incríveis sobre reflexões do que está sendo o protocolo, reflexões do que eu estou estudando, trazendo na íntegra a vida real de uma pessoa real comum. Sem efeitos cinematográficos, sem estúdio de ponta, sem nada, sem coisas absurdamente grandiosas, mas com uma vontade enorme de ver você alcançando seus objetivos. Ver você, de fato, tendo uma experiência com Jesus que você jamais teve. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.